O 6 é a mentira. Põe aí. Print 6. Moraes manda a PF dar a Bolsonaro acesso integral à prova de plano de golpe. Se não tiver, não tem problema. Aí vem esse daí que você colocou agora. Moraes reforça que defesa de Bolsonaro já tem acesso às provas. Né? Aí, ó. E daí a gente tem um vídeo. Eu quero colocar esse vídeo para vocês. Né? O Moraes do passado desmentindo o Moraes de hoje. Vamos lá. Em 22 de 2025, a defesa do denunciado Jair Messias Bolsonaro requereu a suspensão e devolução do prazo até que a defesa tivesse acesso à integralidade da prova, a intimação da autoridade policial para que constatasse elementos angariados não foram fornecidos à defesa, devolução do prazo, suspensão do prazo, prazo de 83 dias, e subsidiariamente prazo em dobro. Indeferir o requerimento formulado pelo denunciado, pela defesa do denunciado Jair Messias Bolsonaro, uma vez, e consta no relatório aqui a íntegra da decisão, uma vez que o amplo e integral acesso aos elementos de prova já documentados e que foram utilizados pela Procuradoria-Geral da República no oferecimento da denúncia, já estava garantido a todas as defesas. Enio, eu queria saber, você começou a tocar nesse assunto um pouco antes, mas explica para o pessoal da nossa audiência qual o problema do discurso do Alexandre de Moraes e da volatilidade dessa posição dele, uma posição oficial durante o curso do julgamento do Jair Messias Bolsonaro e de vários outros réus desses atos antidemocráticos, dessa subversão da democracia que ele tanto fala. Qual que é o grande problema de você ter um juiz ou um magistrado ou um ministro que faz o que ele está fazendo? Assim, o grande problema, na minha opinião, é a constante violação às prerrogativas dos advogados e à ampla defesa, né, nesses processos. Agora, por exemplo, esse vídeo que você acabou de mostrar, o que aconteceu antes? Ele disse que as defesas já tinham acesso a todos os elementos de prova que estavam documentados. Até aí, tudo bem. Seria, né, entre aspas, tudo bem. Mas aí depois ele disse que seriam os elementos que a PGR também tinha acesso. Então não eram todos os elementos de prova, eram só os elementos que a PGR teve acesso. Só que se a defesa precisa de um elemento de prova que está lá nos inquéritos e que a Polícia Federal não enviou aquilo dali para a PGR formalizar a denúncia dela, mas que isso sirva para a defesa impedir que a denúncia seja recebida, a defesa tem que ter acesso a essas provas. E aí a gente está nesse paradoxo que a súmula 14 do Supremo Tribunal Federal, que garante o acesso a todas as provas que estiverem documentadas, né, o acesso aos advogados, é completamente desmoralizada. Essa súmula não existe mais, tinha que ser cancelada no Supremo Tribunal Federal. Essa súmula já foi, na prática, nesses inquéritos, ela foi destruída. É uma súmula que não é mais seguida. E aí a gente tem o próprio ministro Alexandre de Moraes, que disse que a defesa tinha acesso às provas, agora ele garante, novamente, entre aspas, o acesso às provas. Mas o que ele garante agora? O acesso às provas que as defesas tinham pedido que estariam só restritas à Polícia Federal e que a Polícia Federal não tinha entregue à PGR. Mas aí, Marco, é aquela coisa que a gente estava conversando anteriormente. Será que se a defesa tivesse acesso a essas provas anteriormente, a denúncia seria recebida? A gente não sabe. A gente não sabe se as provas que a PGR utilizou estavam de acordo com a integralidade das provas que a Polícia Federal utilizou. A gente não sabe, a gente não tem, a defesa não tinha esse acesso. Então, assim, é um constante desrespeito às prerrogativas dos advogados e da defesa. Precisou a OAB, o presidente da OAB, o Beto Simonetti, que eu sempre, assim, critico lá no X, precisou que ele fosse até o ministro Alexandre de Moraes entregar um papelzinho dizendo, olha, respeita aí as prerrogativas dos advogados, pelo amor de Deus. Precisou isso, porque se não, eu não sei nem se ele ia garantir esse acesso que ele garantiu hoje. E quando você coloca tudo dentro de um contexto um pouco mais abrangente e holístico, Adriles, o negócio é bem evidente, eu falo isso, repito toda hora, né? Não é só uma... de novo, o Enio trouxe um ponto, e não é o Enio que está tornando isso daí, abrandando isso. Violação de prerrogativa de advogado gera nulidade em julgamento. É simples assim. Violação de prerrogativa do advogado mostra inclinação e enviesamento. Dentro do contexto holístico, Adriles Jorge, a gente tem um vídeo que eu quero passar para vocês do Glenn Greenwald. Vamos colocar aqui um trechinho do depoimento que ele deu ontem na comissão sobre
o caso do Tagliaferro, que foi exposto pelo Sérgio Tavares recentemente. Os dois foram para o Senado prestar depoimento na comissão e eu queria colocar para vocês aqui. E logo depois, quando o ministro Moraes abriu uma investigação criminosa para supostamente descobrir a identidade do nosso fonte, não só foi o fonte que foi incluído nessa investigação. Tem um documento que fala muito claramente que o polícia do São Paulo, do estado de São Paulo, recebeu uma instrução de não só chamar suspeitos de vazamentos, mas também eu e minha colega jornalística, a Fábio Cerepial, para fazer depoimentos, para responder para o policial e ser questionado. E eu estou fazendo jornalismo há muito tempo, não é a primeira vez que estou fazendo jornalismo que está criando raiva na autoridades, para falar o mínimo. Eu nunca vi jornalista sendo formalmente incluído na investigação. Adriles, esse relato tem que ser levado de maneira trivial ou isso também é de maneira escancarada um dos maiores problemas que a gente tem hoje no país? Olha, é um bloco de coisas, né? Por exemplo, eu estou no inquérito, vou falar de maneira mais objetiva. O meu advogado não teve acesso exatamente ao que tentavam me incriminar. Sempre era um pedacinho, uma coisinha assim, ou seja, isso já deslegitima qualquer tipo de processo real. O Glenn está dizendo que jornalistas que tentam investigar as entranhas do governo, ou seja, isso é a função principal, né, do jornalismo, né? Você investigar se a autoridade está fazendo falcatrua ou não. Esse é o papel legítimo. A imprensa, como diz o Milô Fernandes, é oposição. O resto é armazém de secos e molhados. Você está criminalizando a função da imprensa que contesta. E aí a gente pode entrar em vários assuntos aqui. Como começou o inquérito do fim do mundo, que era lá o Toffoli querendo tirar os parentes fazendo lobby, a reportagem da Cruzoé que foi anulada, como o STF se transformou numa espécie de monturo, de montanha inatingível, em que qualquer crítica ao STF fosse colocada como crítica ao Estado Democrático de Direito. Isso tudo, você não precisa nem fazer uma reportagem extensa, como fez o Glenn de maneira brilhante, em relação aos desmandos do STF, né? As conversas conectadas de assessores do Alexandre de Moraes, inclusive o Tagliaferro, dizendo que eles tinham que produzir provas e usar exatamente uma espécie de investigação criativa. Ou seja, tudo isso, investigação criativa para prender, processar, arruinar a vida de pessoas. Ou seja, é uma série infinita de processos deslegítimos de um judiciário, de um homem específico, Alexandre de Moraes, que representa todo esse judiciário perverso, para perseguir pessoas, perseguir adversários do regime, perseguir críticos do regime, quer sejam eles cidadãos comuns, quer sejam eles jornalistas, como eu, entendeu? Ou seja, e como o próprio Glenn. Ou seja, você tem um sistema opressor, um judiciário completamente invertido, que se transformou num ator político, que é deslegítimo, que é ilegítimo, que deveria ser expurgado. E não só o Alexandre de Moraes, porque todos os demais membros do STF anuíram a esses desmandos. A condenação da Débora foi muito elucidativa nesse sentido. Não é só o Alexandre de Moraes. Todos eles acham que uma mulher com um batom merece ser condenada a 14 anos de cadeia. E todos eles acham legítimo eu não vi nenhum tipo de contestação que assessores do senhor Alexandre de Moraes mandem criar provas. Eu não vi nenhum tipo de indignação. Todos eles acham legítimo que jornalistas sejam colocados como carrascos da democracia, como é o caso lá do Oswaldo Eustáquio, que está exilado na Espanha, como é o caso do Alan dos Santos, que está exilado nos Estados Unidos. E quando você coloca os governos legítimos e democráticos realmente para exilar essas pessoas, esses governos legítimos e democráticos se recusam a extraditar essas pessoas. Por quê? Porque não existe crime de opinião.